Hoje, Luiz conhece bem, já trabalhamos juntos, eu recebi do jornalista Boris Feldman um vídeo de desagravo. E eu vou falar um pouquinho sobre esse vídeo porque ele tem muito a ver com o nosso próximo assunto. Boris Feldman, nesse vídeo, está extremamente indignado com uma visita de um oficial de justiça que leva ele a uma audiência no Tribunal de Justiça de Minas Gerais por calúnia, injúria e difamação em divulgação de fatos e notas e notícias impróprias sobre a atuação da seguradora Líder, que é a controladora do DPVAT, um bando de ladrões. Então agora podem me processar também, porque eu vou fazer coro com Boris Feldman. Primeiro, a minha solidariedade ao jornalista Boris Feldman, que levantou esse escândalo que é o seguro obrigatório nesse país, o tal do DPVAT. Um escândalo, um escárnio. Essa seguradora Líder é um conjunto, é uma corja, é um bando que gere o seguro obrigatório nesse país. Então, estou fazendo aqui um desagravo, me solidarizando com o jornalista Boris Feldman por esse absurdo que esse país leva, por exemplo, a intimá-lo para uma audiência porque ele disse a verdade, porque ele revelou com reportagens, com fatos, com números, revelou o escândalo que é o seguro obrigatório nesse país, o tal do DPVAT. E agora, para vocês terem uma ideia, o governo federal quer retomar a cobrança do DPVAT, o seguro obrigatório de veículos. Ele não é cobrado desde 1º de janeiro de 2021. Por quê? Porque tinha um saldo enorme numa caixa que eles metiam à mão e continuam metendo. Só que agora esse saldo enorme está diminuindo e eles querem outra vez encher a caixa para muita gente meter a mão. Gustavo Figueiredo, Luiz, podem falar porque eu já falei demais aqui. Vai lá, Gustavo. Paulo, esse é o tipo de coisa que o seguro DPVAT é o tipo de coisa que foi feita para ser fraudada, né, por quem está lá em cima, por quem está comandando. Então, esses esquemas envolvendo o DPVAT já levaram para a cadeia empresários, policiais, delegados. Houve operações de polícia civil contra a própria polícia civil que comandava o Detran. Enfim, é uma caixa de Pandora. Foi feito para receber fraudes de bilhões, gente, fraudes bilionárias, porque nós temos milhares e milhares de carros circulando, todos os carros eram obrigados a pagar. Se você levanta uma denúncia, essa denúncia tem que ser investigada. Se for comprovada, os responsáveis precisam ser indiciados, precisam ser condenados, julgados. Se não for comprovada, quem fez a denúncia precisa ser responsabilizado. Não foi o caso. A denúncia que foi feita foi comprovada. As pessoas foram condenadas, foram processadas pelo Ministério Público. Então, é absurdo de todos os pontos de vista. Mas o maior absurdo para mim ainda é o governo pensar em voltar com a cobrança dessa contribuição, desse imposto, né? Acho que pode ser chamado de imposto? Pode, né, Paulo? É uma contribuição, né? Não seria, não é uma contribuição. Seguro. É obrigatório, sendo que você não tem esse dinheiro revertido em benefícios para você que vai circular nas estradas. Enfim, acho que a gente precisa entender se isso realmente está na instância de já voltar a ser cobrado. E se tiver, tem que haver uma mobilização. Aí nós vamos falar mais uma vez, Paulo. Quem precisa se mobilizar? Os nossos representantes no Poder Legislativo. Acho pouco provável também que isso aconteça. Figueiredo, quando o Luiz fala assim, olha, a gente tem que observar se lá tem saldo ainda ou não, para poder fazer face às indenizações que o DPVAT cobre, a preocupação que me dá, eu concordo com o que o Luiz diz, mas me dá uma preocupação muito grande, porque nós vamos encher outra vez um caixa que sempre foi assaltado. Esse é que é o problema, Gustavo. Como é que a gente faz para... Porque, sabe, essa sanha arrecadatória, essa boca grande que a gente vê dessa economia heterodoxa, ela cansa a gente não consegue mais nem observar com tranquilidade isso. Com certeza, né, Paulo? E é muito bom também a gente deixar claro para as pessoas que estão nos acompanhando, porque vão politizar esse assunto, né? Vai ter deputados da oposição falando o Bolsonaro tinha acabado com o DPVAT. Não, ele não extinguiu o DPVAT, ele extinguiu a cobrança, porque, como o Luiz muito bem disse, tinha um caixa lá, agora esse caixa está sendo consumido de várias formas, né? Não é só pagando indenização, a gente sabe muito bem dito aí pelo Boris Feldman.
O importante, Paulo, e o que me deixa mais chateado, na minha opinião, é exigir novamente uma cobrança de algo obrigatório, que a gente sabe na história do nosso país, tudo que se torna uma cobrança obrigatória não é com aquela destinação específica que tem, porque em tese, dentro da teoria, se fosse aqueles R$10 destinados a pagar realmente essas indenizações, ok, mas a gente sabe que não é. Né? Então, assim, o que mais revolta é mais uma imposição, mais uma situação onde o Estado vai querer bocanhar para fazer o quê, Paulo Leite? Para fazer aquilo que ele sempre fez, né? Infelizmente. Bom, Paulo, as investigações, eu sei que você vai chamar um intervalo aí, mas depois, para a gente até discutir isso depois. As investigações que foram feitas pelo Tribunal de Contas da União e pela Polícia Federal, elas começaram quando detectaram fraudes em 2015. Tem quase 10 anos que isso está sendo investigado, foram transformados em réus, empresários, delegados, servidores públicos, policiais. Então, não tem o que se discutir. Quando aciona um jornalista porque ele contou o que estava acontecendo, a gente tem que começar a ficar com medo de qualquer coisa que a gente falar aqui virar processo contra a gente. Isso é brincadeira. Por isso que eu volto a dizer e externar minha solidariedade ao que disse, o que apurou e o que investigou e o que denunciou o jornalista Boris Feldman. E que me processem junto também. Terei muito prazer em ir lá e prestar solidariedade e também mostrar tudo aquilo que foi feito, porque o trabalho do Boris foi muito sério nesse sentido.